Quando a gente estuda a respeito da história da igreja, a gente vê que a igreja em todas as épocas ela foi perseguida. Foi assim nos dias de Jesus. Naquela época a igreja foi fortemente perseguida, a ponto de matarem o próprio Jesus. Foi assim nos dias dos apóstolos. Após a morte de Jesus, a igreja ela continuou sendo perseguida. Tivemos muitos mártires naquela época. E um pouco mais para frente, aí já falando a respeito da Idade Média, também muitos cristãos perderam as suas vidas. Só Deus sabe a quantidade de cristãos que perderam as suas vidas nessa época. Muitas pessoas, muitos cristãos foram queimados vivos ali nas fogueiras. E a história da igreja, ela sempre foi assim, a igreja sendo perseguida. E hoje a igreja ela desfruta de uma liberdade religiosa. A igreja ela não tem sofrido tantas perseguições assim como aconteceu no passado. Por que então? Por que então que nos nossos dias nós não estamos sofrendo tantas perseguições? O cristianismo não tem sofrido tantas perseguições assim como aconteceu no passado. Se a gente olhar, observar direitinho o cristianismo que os discípulos viveram, o cristianismo que eles praticavam, o cristianismo dos irmãos ou dos cristãos que viveram durante o período da Idade Média. E se nós compararmos com o cristianismo que estamos vivendo hoje, a gente vai encontrar uma diferença muito grande. Aqueles homens, eles de fato estavam dispostos a morrer por Jesus, a dar a vida, a se sacrificarem. Muitos, ali no período da Idade Média, eram queimados ali nas fogueiras. E a história diz que enquanto o fogo consumia os seus corpos, os lábios continuavam mexendo, eles sendo queimados e cantando. Hoje, o cristianismo de hoje é muito diferente. Nós não estamos, muitas vezes, dispostos a sofrer nenhum tipo de infortúnio, de incômodo, por amor de Jesus. O que o cristianismo de hoje prega? Alguns cristãos, muitos aí pregando apenas a prosperidade. Porque se servir a Jesus, você não vai ter problema, você vai ser livre de todas as dificuldades. E não é esse o cristianismo bíblico que eu conheço. Não é este. Haja um avivamento ou um reavivamento, já que uma vez essa igreja já foi avivada no passado. Quando houver esse avivamento novamente, ou esse reavivamento, aí sim, quando os cristãos voltarem a praticar, a viver o cristianismo dos dias apostólicos, novamente, essa igreja ela será perseguida. E a igreja na perseguição, ela se fortalece. Ela se fortalece. É na perseguição que a igreja ela cumpre o papel para o qual ela foi estabelecida. Porque enquanto a igreja está gozando de toda a liberdade, ela é uma igreja morna, é uma igreja fria, é uma igreja acomodada, é uma igreja que não cumpre
o propósito para o qual ela foi colocada neste mundo. Foi na perseguição que os apóstolos espalharam o Evangelho, a ponto do apóstolo Paulo acreditar que o Evangelho em seus dias já havia sido anunciado a toda criatura debaixo dos céus. Hoje nós estamos vendo aí muitos cristãos com medo da perseguição, do fim da liberdade de expressão, porque será que, como que as coisas vão ficar? Será que a igreja ela vai ser perseguida? Será que vamos continuar pregando? Como a nossa parte é viver o Evangelho, é orar, é clamar, é dobrar os joelhos na presença de Deus. Ter uma certeza de que as profecias elas irão se cumprir e nós precisamos estar preparados. Que Deus te abençoe, meu amigo. Se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal e permaneça conosco. Nós nos veremos aí em uma outra oportunidade.